Vamos lá então, galera. Lembra que toda nossa redação tem que responsabilizar o brasileiro. O brasileiro é o foco da nossa argumentação, tá? Ele vai ser criticado. Eu evitei nessa redação criticar o Estado, porque o foco é o brasileiro. Você até poderia criticar o Estado de não sensibilizar o brasileiro, entendeu? Eu poderia criticar o Estado por não sensibilizar o brasileiro, mas a responsabilidade nessa redação é do brasileiro. Beleza? E comecei minha redação assim, ó, com um modelinho que a Natália fez pra gente. Que foi assim, ó. Em 1988, representantes do povo, reunidos em Assembleia Constituinte, quase não sai, instituíram um Estado democrático a fim de assegurar o direito ao equilíbrio ambiental e à sustentabilidade como valor supremos de uma sociedade fraterna. Beleza ou não? Então, essa aqui é a nossa abordagem do tema. A abordagem do tema. Coloca aí, a abordagem. É a nossa abordagem padrão. Entretanto, a pouca importância dada à necessidade da redução do consumo de plástico torna a aplicação desses direitos constitucionais uma utopia. Eu já ensinei para vocês o que é utopia? Já, né? Esse raciocínio lógico aqui, eu acho até que eu já falei com vocês por alto, mas é um raciocínio lógico muito importante, tá? É um raciocínio lógico chamado denunciar a utopia. Denunciar a utopia. Agora, em vez de serem 17 raciocínios lógicos, são 23 raciocínios lógicos. Preste atenção nesse momento, que ele é muito importante. Uma das partes mais importantes da aula é agora. É a hora em que eu apresento novos raciocínios lógicos para vocês. Olha, o que a gente está trabalhando agora, o raciocínio lógico que eu estou ensinando para vocês agora é denunciar a utopia. O que significa denunciar a utopia? É esse cara aqui que eu estou ensinando agora, tá? Esse cara aqui, ó, denunciar a utopia. Estão conseguindo ver ou não? Denunciar a utopia. O que significa isso, profinho? Significa dizer o seguinte. A utopia é algo muito bom. É algo bom demais para ser verdade. Utopia é aquilo que eu gostaria muito de viver, mas eu sei que está muito longe, eu sei que está muito distante da nossa realidade. Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar esse quadrinho aqui, vou jogar lá para o nosso material, porque eu vou explicar um a um. O último que eu te ensinei foi o criticar a romantização de problemas sociais. Exatamente esse. Faltou te explicar denunciar a utopia. Vou ensinar vocês o raciocínio lógico de denunciar a utopia. Denunciar a utopia. O que significa denunciar a utopia, profinho? Significa dizer que algo é muito... Geralmente, você vai usar geralmente quando tiver direitos envolvidos, tá? Direitos envolvidos. Algo é bom demais para ser verdade. Algo é bom demais para ser verdade. Isso é a utopia no Brasil. Exemplo de denúncia de utopia. Deixa eu colocar aqui. A extrema pobreza pobreza faz com que o ensino à distância não tem crase, tá? Seja uma utopia no Brasil.
A extrema pobreza faz com que a utopia, faz com que o ensino à distância seja uma utopia no Brasil. Esse é o raciocínio lógico de denunciar a utopia. Deixa eu continuar aqui agora. Falar do próximo aqui, tá? Ó, esse cara aqui é muito bom, muito bom. Denunciar a incapacidade. Esse aqui é muito bonitinho ele, tá? Por que ele é bonitinho? Porque já encontrou com alguém que tenta fazer uma coisa, a pessoa tenta fazer, mas ela é incapaz, ela não consegue. Por exemplo, a pessoa tenta ser, sei lá, jogar futebol. Em meu caso, por exemplo, eu tento jogar futebol, mas eu não consigo. Eu sou incapaz de jogar futebol. Isso acontece com muitas pessoas na sociedade com relação a outras coisas. Denunciar a incapacidade. Denunciar a incapacidade. O que é incapacidade? A pessoa não consegue. A pessoa não consegue fazer coisa. Ó, a pessoa ou o Estado, a sociedade ou o Estado são incapazes de fazer alguma coisa. Exemplo. Vou deixar o exemplo em branco, por quê? Porque vai aparecer um exemplo nessa redação. Além da incapacidade, tem postura inconsciente. O que é uma postura inconsciente? O que é postura inconsciente? Esse aqui é muito bom, tá? Inconsciente. A pessoa, ela comete o erro sem saber que está cometendo. Já aconteceu de você? Tu já cometeu um erro? Já falou alguma coisa sem saber que estava falando uma besteira? Já falou um preconceito sem saber que estava falando preconceito? Já comprou uma coisa no impulso sem saber racionalmente? É claro que você sabe que comprou, mas sem racionalmente pensar? Isso é uma postura inconsciente. Você faz as coisas sem saber que está fazendo. O indivíduo, e geralmente é para os indivíduos, né? O indivíduo age pelo instinto sem saber racionalmente o que está fazendo. Sem saber racionalmente o que está fazendo. O que está não, o que está fazendo. Tu entendeu ou não? Exemplo. Vou pular 2 linhas, tá? 3 linhas. Aqui eu também vou pular 3 linhas. 4 linhas. Postura inconsciente. Ah, denunciar desigualdade. Denunciar desigualdade, muito bom. Denunciar a desigualdade. O que é desigualdade mesmo? É a falta de recursos. A escassez de recursos causa vários problemas. Quer ver um
Um exemplo? Exemplo. Não há como ensinar educação financeira? Não há como ensinar. Deixa eu dar um zoom aqui para escrever melhorzinho, tá muito feio. Não há como ensinar educação financeira enquanto a pobreza e a escassez forem a regra. Beleza? Não há como ensinar educação financeira enquanto a pobreza e a escassez forem a regra. Tem mais? Então, denuncia incapacidade, desigualdade, utopia, postura inconsciente. Postura excludente, tá? Agora, o que é postura excludente? Denunciar postura excludente. Alguém faz alguma coisa para excluir. Quando alguém faz alguma coisa para excluir. Essa é a postura excludente. Essa é a postura excludente. Vamos lá, então. Explicação. Quando alguém faz alguma coisa para excluir determinado grupo. Determinado grupo social. Beleza ou não? Exemplo. A mobilidade urbana o atual modelo de mobilidade urbana privilegia, valoriza quem tem carro, e exclui aqueles que não possuem. Aqueles que não possuem. O atual modelo de mobilidade urbana valoriza quem tem carro e exclui aqueles que não possuem. Qual é o nome desse raciocínio? Postura excludente. Beleza? Então, trabalhei todos, não trabalhei? Postura inconsciente, denunciar a utopia, denunciar a desigualdade, denunciar a incapacidade, denunciar a postura excludente. Agora, bora ver lá no nosso plano aqui, na nossa redação. Quando aparecer raciocínio lógico, que a gente comentou aqui, quando aparecerem esses raciocínios lógicos novos, você fala assim, profinho, olha o raciocínio lógico tal. Diante desse cenário, o consumismo inviabiliza a utilização consciente de plástico. O consumismo inviabiliza a utilização consciente de plástico. Esse cara aqui, então, agora é o tópico frasal.
Se liga, então, o consumismo inviabiliza a utilização consciente de plástico. A esse respeito, no século XIX, surgiu o conceito de sociedade de consumo, que critica o fato de praticamente todas as relações sociais serem baseadas na compra. Entendeu? Nesse sentido... Não, peraí. Então, eu estou falando aqui em sociedade de consumo. Nesse sentido, o comportamento de parcela da população brasileira se relaciona à realidade consumista denunciada há mais de 100 anos, de sorte que homens e mulheres estão submissos ao gasto inconsciente que demanda embalagens e insumos produzidos com material plástico. Então, vem comigo. Esse cara aqui em amarelo é a fundamentação. Esse cara aqui em azul é o aprofundamento argumentativo. E agora, o finalzinho é a reflexão crítica. Reflexão crítica. Quando eu falo aqui em gasto inconsciente, eu estou usando um raciocínio lógico. Estou usando raciocínio lógico. Então aqui eu vou chamar de RL, inconsciente. Pode assim, postura inconsciente RL. Quem entendeu o raciocínio lógico da postura inconsciente? Nós fazemos coisas, às vezes, sem saber que estamos fazendo. Fazemos coisas porque somos influenciados, somos manipulados. Não percebemos nossa própria maldade, não percebemos nossa própria ganância, não percebemos nosso próprio preconceito. Então, toda vez que você estiver diante de uma coisa que você não perceba que está fazendo, é o raciocínio lógico da postura inconsciente. Aqui também está. Na verdade, todo esse parágrafo, entenda uma coisa. Não é que eu botei a palavra e já é o raciocínio lógico. Não é isso. Não basta botar a palavra inconsciente para fazer o raciocínio lógico acontecer. Tem que pensar o parágrafo todo da inconsciência do ser humano. Então, aqui começou, tá vendo aqui? Todo o parágrafo foi montado pensando na postura inconsciente. A Hannah Arendt, ela fala uma coisa, que nós cometemos maldade sem perceber. Então a Hannah Arendt, ela fala dessa postura inconsciente. Nós praticamos maldade de forma inconsciente. E aí esse conceito se chamou banalidade do mal. A própria Hannah Arendt, no mesmo livro Eichmann em Jerusalém, tem um outro conceito que se chama profundidade do bem. Vou repetir. Profundidade do bem. E ela diz que para praticar o mal é fácil. Agora, para praticar o bem, tu tem que querer muito. E aí ela chama de profundidade do bem. O bem, para ser praticado, ele tem que ser muito bem pensado, senão a pessoa não consegue praticar o bem. Ele tem que ser praticado em profundidade. Entendeu? Para praticar o mal é banalidade. Para praticar o bem é profundidade. Praticar o mal é fácil. É inconsciente, você já pratica o mal. Agora, praticar o bem, tu tem que querer praticar o bem, pensar no bem, agir querendo fazer o bem. Eles chamam esse conceito de profundidade do bem. Beleza? Ô, prof, mas esse raciocínio não tem a ver com identificar incoerências? Não consigo identificar incoerência, não. Incoerência, não. Incoerência é algo que não faz sentido. É algo que é uma coisa que um paradoxo. Não consigo ver a incoerência aqui. Consigo ver a inconsciência. Inconsciência é uma coisa, incoerência é outra. Inconsciência é eu faço sem pensar. Incoerência é eu faço, isso é uma coisa que não faz sentido que eu faço, entendeu? Então, são raciocínios diferentes, tá? São coisas diferentes. Beleza ou não? Tu entendeu a parada toda? Bora continuar então vendo. Ademais, em 92... então deixa eu voltar lá e explicar para você, e colocar lá no material, né? Que eu acabei não colocando. Então, denunciar postura inconsciente. Postura inconsciente. Vou colocar aqui então um exemplo. A população é influenciada
pela mídia e consome produtos pelo impulso e de forma inconsciente. Beleza? A população é influenciada pela mídia e consome produtos pelo impulso e de forma inconsciente. Beleza? Tá faltando um aqui, né? Que é denunciar incapacidade. Vamos ver se, lendo a redação, você identifica essa raciocínio lógico da incapacidade, tá? Ademais, em 92, a Organização das Nações Unidas promoveu um evento. Em 92, a ONU promoveu um evento conhecido como Cúpula da Terra, e elaborou a política da sustentabilidade, Reduce, Reuse, Recycle. Tu lembra? Com o objetivo de desestimular o comportamento poluente. Acho tão bonita essa expressão, comportamento poluente. Me sinto tão chique falando isso, comportamento poluente. Me sinto chique demais. Ok? Então, galera, aqui a gente tem a fundamentação acontecendo. Fundamentação acontecendo. Agora, nesse contexto, embora o Brasil, agora começa a nossa explicação, o nosso aprofundamento. Nesse contexto, embora o Brasil busque ser um país desenvolvido, a população tem sido incapaz de se comportar de forma sustentável com relação a embalagens e a insumos cuja matéria-prima seja o plástico. Com isso, substancial parcela dos brasileiros se mostra indiferente à redução proposta pela ONU. Essa negligência demonstra pouca ou nenhuma responsabilidade com o meio ambiente. Essa aí foi crítica, tá? Esse parágrafo eu militei nesse parágrafo, muito bom! Então aqui a gente tem o aprofundamento argumentativo. Aqui, ó, embora o Brasil busque ser um país desenvolvido, a população tem sido incapaz de se comportar de forma sustentável. Tem sido. Não é que ela seja incapaz, ela quer ter se mostrado incapaz. Então aqui é um raciocínio lógico. Denunciar a incapacidade. Denunciar a incapacidade. RL. Sabe o que é RL, né? RL se chama raciocínio lógico. Então, aqui, indiferença. Uma coisa é a indiferença, também no raciocínio lógico, tá? Indiferença e incapacidade são a mesma coisa? Uma coisa é a incapacidade, outra coisa é a indiferença. Na incapacidade, a pessoa sabe que tem que fazer, mas ela não consegue, coitada, não consegue. Ela não tá dando certo, ela não tá conseguindo. Mas ela, às vezes, não tá nem tentando, beleza. Mas ela não tá conseguindo. A indiferença é uma outra coisa. Ela sabe que tem que fazer, mas ela não se interessa. Ela tá cagando quilos para aquilo ali, tá ignorando, tá negligente e etc. Então, uma coisa é indiferença, outra coisa é incapacidade. Vocês conseguem perceber que são raciocínios lógicos diferentes? Conseguem, né? Todo mundo entende aqui que raciocínio lógico não é a mesma coisa. São formas específicas de pensar. E aí o meu sonho de consumo, o sonho da minha carreira é que você olhe uma redação e fale assim, aqui eu vou falar do raciocínio lógico da incapacidade, aqui eu vou falar da postura excludente, aqui eu vou falar da postura inconsciente e aqui eu vou denunciar um círculo vicioso. Cara, acabou. Quando você estiver voando nos raciocínios lógicos, ninguém vai segurar você. Então eu vou encontrar você na sua casa e vou entregar esses óculos para você e vou dizer, você merece esses óculos porque você passou pelo processo e você foi vitorioso. Ah, que igreja! Hoje estou muito evangélico. Então é isso, galera. Continuei.
Deixa eu lá escrever no meu flash da Master. Denunciar incapacidade. Denunciar incapacidade. Incapacidade é a seguinte. Todavia, a população brasileira tem se mostrado incapaz. A população brasileira tem se mostrado incapaz de coibir. Não, incapaz de demonstrar responsabilidade socioambiental. A população brasileira tem se mostrado incapaz de demonstrar responsabilidade socioambiental. No entanto, se homens e mulheres se mantiverem inertes, ainda continua, a inércia é um tipo de indiferença, né? Omissão. Se homens e mulheres se mantiverem inertes, o uso excessivo desse material não biodegradável continuará sendo a regra. Parei contigo. Agora continua. Agora bora ver a conclusão. Entende, pois, que a redução do consumo de plástico seja tratada com a devida importância. Vamos fazer aquela nossa legenda de sempre, tá? Vamos lá então, galera. O agente vai ser em azul. A ação amarelo. Essas cores mudam porque não precisa ser a mesma não, tá? Verde vai ser o meio. E deixa eu pensar aqui na outra. Verde vai ser o meio e rosa vai ser a finalidade. Esse cara aqui vai ser o agente. Esse cara aqui em amarelo vai ser a ação. Em verde vai ser o meio. Em rosa vai ser a finalidade. E sublinhado, detalhamento. Beleza? Beleza, galera? Então continua, bora ver o agente. O agente em azul. O agente. Impende, pois, que a redução do consumo de plástico seja tratada com a devida importância. Dessa maneira, o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, cuja função é adotar o uso sustentável dos recursos naturais. Isso aqui é muito bom, tá? Esse agente está grande porque dentro dele tem um detalhamento. Detalhamento aqui. Detalhamentozinho aqui. Beleza? Detalhamento. Então, o agente é o Ministério do Meio Ambiente, cuja função é adotar o sustentável dos recursos naturais, tudo isso é agente. Dentro do agente tem um detalhamento, que é cuja função é adotar o uso sustentável dos recursos naturais. Esse é o agente. Agora vem a ação. A ação deve combater de forma eficaz a cultura de excessos presente na contemporaneidade. Essa é a ação. Dentro da ação tem de forma eficaz, que é um detalhamento. Ó, agora, por intermédio de palestras comunitárias, realizadas uma vez por semana, que poderiam se chamar na medida certa. Vamos lá, então. Dentro desse meio não tem detalhamento. Profinho, isso aqui não é detalhamento? Não é detalhamento. Esse cara aqui, vou puxar uma setinha para cá e vou dizer para você, não é detalhamento. Sabe por quê? Não é detalhamento. Sabe por quê? Porque referências a tempo e a lugar, expressões que tenham noção de tempo e lugar, não são detalhamentos. Expressões
de tempo e de lugar. Não são detalhamentos. Entendeu ou não? Agora vem finalidade. Essa iniciativa teria a finalidade de ensinar a necessidade de redução dos compostos não biodegradáveis. Então, para não repetir plástico, eu usei compostos não biodegradáveis, além de mitigar a omissão do Estado. Ok ou não? Então aqui, galera, eu vou te falar, nem o certo nem seria omissão do Estado, que eu não falei disso na redação, né? Dei um mole aqui. Não falei de omissão de Estado na redação. Não falei de omissão do Estado. Então aqui não é omissão do Estado, aqui é omissão da sociedade. Aqui é omissão da sociedade, beleza? Impende, Bianca perguntou. O que significa impende? Impende significa é urgente. É muito, muito importante. Impende significa urgente. É urgente. Impende significa é urgente. Beleza? Impende é a mesma coisa que é urgente. Vou voltar lá pro modelo. Pro modelo não, pro raciocínio lógico para vocês copiarem. Vocês querem qual? Esse aqui, né? Beleza. Então, utopia, incapacidade, postura inconsciente, desigualdade. Bora fazer uma coisa? Faz um caderno aí. Ou então uma folha A4. Acho que uma folha é pouco. Um caderninho só de raciocínios lógicos. Ou então faz uma coisa, faz flashcards só com raciocínios lógicos. Vamos combinar o flashcard que eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Faça combinado aqui, tá? Não é obrigatório não, mas é só se você quiser memorizar raciocínios lógicos. Faça raciocínios lógicos, um em cada flash, beleza?